IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. A Igreja Batista em Dom Pedro tem a alegria de convidar você para os nossos cultos de adoração ao Senhor, todos os domingos. Pela manhã, Escola Bíblica Dinâmica às 8h45. E à noite, às 18 horas. Estamos localizados na Avenida Pedro Teixeira, número 75, no bairro Dom Pedro. Venha adorar o Senhor conosco. Sabemos que a caminhada cristã ganha força quando dobramos os nossos joelhos juntos. Por isso, queremos convidar você e sua família para o nosso culto de oração. É um momento de clamarmos por nossas famílias, nossa igreja e nossa nação. Sua presença é fundamental para o nosso corpo. Todas as quartas-feiras na Igreja Batista em Dom Pedro, a partir das 19h30. Realmente confiar de que aquele que começou a obra, ele vai completar. O maior desafio é a pessoa entregar tudo nas mãos de Deus, que ele vai fazer tudo. A gente fica pensando nos recursos, e que a gente não tem capacidade, a gente não tem medo do que vai acontecer, mas é a plena convicção de estar em comunhão com Deus e vendo que Ele designou você para a obra. Bem-vindos a mais um programa, a mais um podcast, Caminhos de Fé. E neste programa, nesta oportunidade, nós temos a alegria de ter conosco o nosso querido irmão, o missionário Edivaldo Alves da Silva, que o nosso irmão missionário, ele é o missionário responsável pelo OANSE, certo? Nós vamos ter uma conversa, nós vamos falar um pouco sobre a questão do OANSE, a vida do irmão, o chamado do irmão, acerca deste ministério que tem sido tão relevante, não somente aqui no estado do Amazonas, mas para o Brasil. E nós sabemos que todo ministério, ele alcança não somente o Brasil, alcança o mundo, E nós sabemos que o irmão tem um chamado, Deus tem usado a vida do irmão Edivaldo Alves, E nós vamos conversar um pouco neste programa, E nós estamos, meu querido irmão, estamos muito felizes, porque nós temos a sua presença aqui conosco, certo? E eu gostaria de dar a oportunidade para que o irmão, o missionário, pudesse se apresentar. Quem é o nosso irmão missionário Edivaldo Alves? É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu sou Edivaldo Alves da Silva, missionário OANSE Brasil, e é uma alegria poder estar aqui com os irmãos nesse episódio aqui. Muito bem. OANSE, Nós estamos vendo, o irmão inclusive está com a camisa, OANSE. O que é OANSE? O que essa sigla OANSE significa? Bom, primeiramente o OANSE é um ministério internacional baseado na Bíblia, com um programa semanal de evangelismo e discipulado para crianças, adolescentes e jovens. A sigla OANSE significa Obreiro Aprovado Não Se Envergonha, baseado na Bíblia em 2 Timóteo 2,15, que nos ensina: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Bem, Isso que é o 11. Isso. Na nossa conversa anterior, porque logicamente a gente tem aquele bate-papo antes de nós começarmos o programa, para que nós possamos estar ali alinhados, né? E o irmão falou, olha, eu sou membro da igreja Evangélica Hebron, né? Que fica no Japim 2, certo? Há quantos anos o irmão é membro da igreja Hebron? Eu sou membro da Hebron desde a sua fundação e mais de 30 anos, lá na igreja no Japim. Começou numa garagem na casa do pastor Fred e 2 anos depois começou onde está hoje o templo da igreja evangélica Hebron. Bem, assim, se fosse nós continuarmos a falar sobre... Tem muita história aí, né? Se nós formos falar só sobre a história do pastor Frederico O, a gente já tem um livro aí para nós conversarmos sobre isso, né? E muitas pessoas saíram dali, daquele lugar, deste trabalho, né? E têm dedicado as suas vidas ao serviço do Senhor, né? A fazer a vontade do Senhor. Muito bem. Mas eu gostaria de perguntar ao irmão, dentro desta caminhada, quando foi que nasceu este desejo? Quando foi que Deus falou o seu coração, né? Quando foi que isso nasceu? Quando foi que ardeu realmente este desejo deste trabalho voltado com o ONCE? No ano de 1996, o pastor Frederico estava sendo numa conferência missionária na Igreja Batista de Cachoeirinha, e lá estava o missionário Juca, que estava representando o ONCE. E ele viu o projeto lá na igreja, pediu informações e resolveu implantar na Igreja Hebron, no mesmo ano, em agosto de 1996, a igreja iniciou o Ministério ONCE. E como eu já era membro da igreja, fazia parte da liderança, eu fui convidado já para assumir o cargo de diretor de um clube chamado Tocha, que era na faixa de 11 a 12 anos. Então aí o irmão teve o contato com o ANSE, o pastor Frederico viu a importância deste projeto, né? A relevância desse projeto, e falou assim, eu preciso de alguém que tenha responsabilidade para assumir este projeto aqui na igreja. E começou com o Tocha, né? Não, na realidade nós começamos com a faixa etária de 4 até 12 anos, que era o que tinha na época, dividido em 4 clubes, os Ursinhos, o Faísca, o Flamengo e o Tocha. Então tinha que ter um comandante, que era o pastor, que foi na época o pastor José Carlos, que foi o comandante, e precisava de 4 diretores. Então eu já comecei na segunda escala como diretor de um clube de 11 a 12 anos, que nós começamos na igreja. 5 anos depois, o pastor José, por motivo de saúde, o pastor José Carlos teve que se ausentar, e então eu assumi a liderança como diretor-geral do ONCE da Igreja Hebron, 5 anos depois, em 2001. Então, que seria a minha próxima pergunta? Quando é que a bola foi passada de vez, né, para que o irmão pudesse não somente estar ali participando, sendo partícipe, mas assumisse assim, de uma forma mais abrangente a responsabilidade de trabalhar com a ANSE? Essa seria a nossa próxima pergunta. Mas o irmão deu uma acelerada muito boa nesta pergunta. Sim. Muito bem. Então o irmão assumiu essa responsabilidade, né? Assumiu esse ministério de uma forma muito mais abrangente, já conhecendo, né? Porque eu acredito que depois de 5 anos, já com a experiência de conhecer melhor como é que é a estrutura, como é que funciona, e aí a partir daí o trabalho deu continuidade, né? Sim. Muito bem. E o que o irmão gostaria de falar mais acerca exatamente desta situação? Bom, a princípio, quando eu fui convidado para assumir o cargo, eu fiquei meio assim temeroso, e eu achava que eu não tinha assim a capacidade de estar à frente, porque na época a igreja tinha mais de 120 crianças, né, no ONCE, e o pastor me disse, assim, falou, tem outro Edivaldo aqui
igreja? Eu disse, não, então é você mesmo. Aí daí eu pedi de Deus sabedoria para poder dirigir e dar continuidade ao trabalho que já tinha sido continuado. Então foi um desafio muito grande, não só a gente trabalhar com as crianças, mas também você liderar um grupo de pessoas. Então essa parte foi uma das partes que mais foi o meu maior desafio. Não é só conviver com irmãos, é você direcionar os irmãos. Foi uma obra para ser feita com excelência. Então, a partir deste momento foi que o irmão assumiu de vez a questão do ministério. Do Ministério Once, na minha igreja. A partir desse momento, eu sou o missionário Edivaldo e vou trabalhar, o meu ministério agora vai ser dedicado ao trabalho com ânsia. É isso que... Bom, começou com essa parte de ser o diretor-geral, mas com o tempo foi passando, houve um problema que o missionário Juca, que era o missionário que era responsável pelo norte, ele saiu da missão OANSE, na época ele teve que sair lá da missão, e me convidaram para me assumir as igrejas que estavam em Manaus, junto com a Hebron, que eu era o diretor-geral. E eu disse, olha, como ninguém gosta do norte, né, assim, quase não vem gente para o norte, me dá logo, eu fico com Manaus e o norte todinho logo, eu nem conhecia o norte. Então aí foi um desafio para mim, e muito grande, de já assumir como missionário voluntário, porque eu trabalhava ainda secularmente, eu trabalhava de segunda até sexta-feira, e final de semana eu era dedicado ao Ministério Once, juntamente com a minha esposa. Então vamos para esta pergunta para darmos continuidade. Então quando foi que o irmão, quando Deus falou assim, não, meu irmão, agora você vai agora, a sua dedicação total agora é ao Ministério Once. Quando foi que isso aconteceu? Eu assumi o Ministério Once Norte em 2014. E uma prova grande eu tive que passar, no mesmo ano eu sofri um infarto. Mas antes de eu assumir, eu já estava como missionário Once, né, já pela missão, eu já fazia o trabalho voluntário por mim mesmo, visitando as igrejas, ajudando, porque eu tive uma ideia, Deus me deu uma estratégia de implementar um projeto de excelência na minha igreja. De deixar uma coisa preparada, de saber qual é a função de cada um. Aí daí, voluntariamente, eu já fui visitando. Quando foi em 2014, eu só fui oficializado pela missão, já trabalhando, e já com o projeto bem adiantado na minha igreja, que eu ainda continuei como diretor-geral do ONCE na Hebron, e fiquei até 2021 na Igreja Hebron como diretor-geral. Então esse foi o passo inicial, que a carência de pessoas para assim, a preparação de obreiros, a dedicação, o que é o ministério, que existe uma coisa muito impactante no Ministério Once, não é clube, é ministério. É um ministério. Então isso é primordial, uma pessoa que vai querer conhecer o Once, que é um ministério muito grande, específico, e que requer tempo, dedicação e excelência para fazer para Deus. Porque nós sabemos que, logicamente, né, que nós acompanhamos aqui o trabalho na igreja, a gente vê as crianças, elas se divertem, né, com as programações, e é lógico que isso faz parte da parte didática, pedagógica, da questão das crianças. Mas nós realmente conseguimos compreender que não é um clube, é um ministério, né? É um direcionamento do Senhor, uma estratégia vinda do Senhor. E é como é bom quando a gente ouve que Deus, ele foi, como ele faz, Deus já tem tudo traçado nas nossas vidas, como foi traçando na sua vida em relação a esse trabalho que o Senhor desenvolve com o OANSE, né? Dentro do OANSE, como isso aconteceu, como as coisas começaram, quem foi que lhe passou o cajado, e depois esse trabalho ele foi continuado. Mas muito bem, meu irmão,
Agora eu faço uma pergunta, qual a importância, né? Eu gostaria que o irmão fizesse esse momento de reflexão aí e me dissesse assim, qual a importância de investir no evangelismo e discipulado de crianças, adolescentes e jovens hoje. Qual a importância neste mundo tão complexo que nós estamos vivenciando? Bem, nós estamos passando nesses últimos tempos, já há alguns anos, é que não está tendo uma preocupação em relação às igrejas com a nova geração que vai substituir os que estão hoje atuando nas igrejas. Então, a importância porque as crianças estão crescendo, se desenvolvendo como crianças, adolescentes e jovens, conhecendo tudo sobre as redes sociais, sobre a Disney, sobre tudo, mas não tem conhecimento de Deus. Então, a nossa maior preocupação, o desafio, é quem vai estar substituindo as pessoas que estão hoje como pastores, como diáconos, como missionários. Então, o projeto, a nossa maior preocupação no ANSE é a preparação de uma geração que conheça a Bíblia, memorizada, guardada no coração e sendo colocada em prática. Esse é um desafio muito grande para mim e o desafio é que a geração está todo o tempo sendo levada a confronto com as coisas do mundo. Então, para mim, o desafio maior é preparar uma geração, biblicamente, para enfrentar os desafios futuros e dar continuidade na obra de Deus. Bem, meu irmão, a nossa conversa ainda não terminou, porque nós temos ainda muita coisa para falar, né? E com certeza coisas relevantes, muito relevantes. Nós vamos ter um pequeno intervalo, né? Para nós respirarmos um pouco, certo? Tomarmos um pouco de água. Aqui o irmão chegou hoje e falou assim, meu Deus do céu, está tão quente, né? E olha que está só começando o calor. Mas nós vamos ter um pequeno intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta para darmos continuidade. Amém? Amém. IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. Olá, amiguinhos. Tô passando aqui para te fazer um convite super legal. Todo domingo às 18 horas acontece o culto infantil aqui na Igreja Batista em Dom Pedro. Se você tem entre 4 e 11 anos, você não pode ficar de fora. Tem histórias da Bíblia, louvor e muito mais. Vem com a gente aprender mais sobre Jesus e se divertir muito. Te vejo domingo. Você foi chamada para viver uma vida adornada pela graça de Cristo, no Ministério Mulheres Adornadas por Cristo, da Igreja Batista em Dom Pedro. Nossos encontros são realizados uma vez por mês, sempre aos sábados. São momentos especiais, preparados com carinho para você, palestras edificantes, adoração que toca a alma, compartilhamentos que fortalecem a fé e uma confraternização que aproxima corações. Junte-se a nós e descubra o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Atenção, criançada! Se você tem entre 4 e 12 anos, esse recado é para você. Todos os domingos, às 8h45 na IBDP, acontece o Clube OANSE. No clube, você aprende sobre Jesus e a Palavra de Deus com memorização de versículos, devocionais e momentos de amizade. E ainda tem jogos super legais e lanches deliciosos. Estamos te esperando com muita alegria. Venha fazer parte dessa turma e chame um amigo para vir junto. OANSE, marcha! Muito bem, meu irmão, nós estamos voltando, né, deste momento de intervalo e nós tivemos a oportunidade de conversar e continuando a falar sobre a importância do discipulado de jovens, crianças, adultos, né, e nós sabemos que isto é fundamental, isto é muito importante. E como exemplo, dentro lá na Igreja Hebron, a igreja que o irmão é membro, né? O que é que isto é significante dentro da igreja hoje? O que é que o Ministério OANSE representou e representa isto hoje dentro da igreja? Bom,
A Igreja Hebron foi uma igreja que sempre investiu no ministério infantil. E agora, em agosto, a gente vai completar 29 anos de Ministério ANSE. E a geração que está hoje na liderança do Ministério ANSE foram próprias crianças que vieram do Ministério ANSE. Conheceram a palavra de Deus, tiveram a oportunidade de receber a salvação e hoje estão servindo a igreja de uma maneira, não só no ANSE, como em cargos da própria igreja, professora de escola da EBD. Então, é uma bênção. Uma outra relevância importante que poderia dizer, uma criança na nossa igreja, da comunidade, ela era uma criança muito rebelde, difícil, e quando ela vinha para o ANSE, ela batia no coleguinha, ela não obedecia regra nenhuma. Ao longo de poucos anos, a criança em contato com a palavra de Deus e sendo acompanhada, a mãe voltou à nossa igreja para falar com o pastor para agradecer que essa criança completamente mudou a sua vida, o seu comportamento, e ela trouxe toda a sua família para a igreja para ouvir o Evangelho. Então nós temos a mudança de trajetória de vida. Isso. Né? Na vida, ou seja, o Evangelho sendo trabalhado na vida das crianças, que muitas vezes, como nós estávamos conversando, muitas vezes as igrejas preferem investir nos adultos, né? E nós vamos vendo ali as crianças alcançando as suas famílias de uma forma estratégica, né? Deus utilizando as crianças e essas crianças trazendo as suas famílias inclusive vendo a mudança de comportamento, que eu tenho certeza absoluta que os pais desta criança perceberam a mudança do comportamento, porque o comportamento dela na igreja com certeza não era diferente do comportamento em casa. E de repente, vendo a mudança de comportamento, ficaram impressionados, foram trabalhados, Deus foi operando, como tem operado através da vida dessas crianças que hoje são o quê? Os líderes da igreja, né? São pessoas que estão ali firmadas no Senhor, que estão hoje sendo professores, como o senhor falou, são pessoas que estão exercendo a liderança da igreja. Então, só nesta situação a gente já percebe a relevância desse ministério que o Senhor tem trazido e operado na vida de tantas pessoas no Brasil, né? E na região norte, no caso, que o nosso irmão é responsável, certo? E eu gostaria até de perguntar, qual é esse alcance agora, né? Porque começou ali, lá o irmão Edivaldo, que recebeu uma responsabilidade do pastor Frederico, e depois ele recebeu uma responsabilidade maior ainda, e vamos lá. E aí? O que é que tem, o que veio depois disso tudo? O que é que tem depois de tudo isso aí? Bom, no começo, devido à minha vida secular, o trabalho que eu tinha, eu tirava os finais de semana para estar viajando, para conhecer os outros estados, o Pará, Rondônia, o Acre e Roraima. E isso foi vendo uma dificuldade, aí ampliou a nossa visão, que a gente ter um projeto unificado. O que uma igreja faz em Manaus, faz em qualquer lugar do Brasil. Então, o Norte foi o maior desafio para montar um projeto de todo mundo tendo a mesma visão do ministério. E em 2019, Deus colocou no coração meu e da minha esposa a região Sul, porque é uma região que tem menos trabalho com crianças. Então, nós fomos para o Sul em 2019 e, pela graça de Deus, nós estamos em 2025, nós estamos com 3 igrejas implantadas, uma em cada estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E também nós estamos com uma boa ampliação na região sul, também no estado de São Paulo. São Paulo, a gente tem assim, desenvolvido um trabalho de aumento de igrejas. E esse ano, pela graça de Deus, nós entramos no Rio de Janeiro, um projeto audacioso, uma igreja em Saracuruna, no Rio de Janeiro, entrou com todos os clubes. Isso para a gente é uma bênção, esse desafio. Então a gente está orando a Deus para que a gente consiga
mais lugar. No norte, a gente falta ter o ANSI no Amapá, a gente ainda não entrou lá, e também no Mato Grosso. A gente está tentando ver se consegue chegar nessa parte do Centro-Oeste. Então a gente vê assim como, a partir de um trabalho que parecia apenas um sonho, parecia apenas uma coisa local, como Deus ele vai operando. Isso. E aí o Brasil sendo alcançado através de um ministério, né? Vidas sendo transformadas, crianças tendo as suas vidas transformadas e podendo compartilhar com seus pais, famílias sendo transformadas, porque quando nós falamos de crianças sendo transformadas, nós estamos falando de famílias sendo transformadas, não é? Isso. Porque ali é o evangelho que? Genuíno, né? O evangelho genuíno, porque a criança ela traz isso daí, a gente vê isso na própria palavra, né? Sim. Nós vemos isso na palavra, nós vemos Jesus falando acerca das crianças, né? E isso é uma coisa assim fenomenal, meu irmão, uma coisa assim incrível, é um desafio, com certeza é um desafio, você sair do norte, ir lá para o sul e alcançar novos lugares. E eu pergunto, qual é o papel da igreja local dentro deste ministério? Qual é a importância das igrejas que recebem o Ministério ANSI, que abrem-se, que entendem a importância do Ministério ANSI? Bom, as igrejas que implantam o ANSI, o Ministério ANSI, mais um polo que a gente vai desenvolver o ministério alcançando outras igrejas, porque o que faz chamar o ANSI são igrejas com o ministério funcionando bem, que desafiam outras igrejas a saber o que está acontecendo com o desenvolvimento e assim chamando. O nosso maior problema que eu vejo no ANSI, nesse desenvolvimento, é que nós temos 5 regiões no Brasil e 2 missionários. O Júlio e a Cristina no Nordeste, tomando conta, e o Bermar e eu aqui na região Norte. Então, o nosso desafio é mostrar para a igreja que investir em crianças, adolescentes e jovens não é em vão. E aí é como Deus faz as coisas, né? Como o Espírito Santo de Deus opera. Porque eu tenho uma pergunta aqui, e essa pergunta é como... nós não estamos aqui, nós estamos conversando, nós não estamos combinando nada, e nós estamos aqui numa conversa. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai trazendo e vai falando aos nossos corações. E olha, preste atenção nessa pergunta que eu irei lhe fazer, e olha do que o Senhor acabou de me falar. Preste atenção nessa pergunta. Quais são as maiores necessidades do ministério hoje? E como as pessoas podem se envolver? Olha só a pergunta que seria feita. Bom, nossa maior dificuldade hoje, a primeira seria obreiros para trabalhar na Seara. Mas pessoas com disponibilidade de sair para obedecer o ID. A segunda é que a nossa missão, OANSI, Associação Juvenil OANSI no Brasil, ela sobrevive dos seus próprios materiais que ela produz no Ministério. Então nós somos um Ministério, nós damos todo o suporte, inclusive material e tudo. Então hoje a gente precisa ter recursos para continuar fazendo os manuais, as premiações, e as pessoas podem ajudar primeiramente orando a Deus, porque a obra é dele, a seara é dele, o Ministério foi ele que nos deu essa bênção. Assim, contribuindo de maneira, não só orando, contribuindo com o seu tempo ou com os seus recursos, e principalmente vindo nos ajudar, se associando a gente, para que a gente, com mais pessoas, consigamos alcançar mais alvos. Então, eu vejo a maior necessidade do ANSI hoje é justamente pessoas comprometidas em obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, meu irmão. Então, tem aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem que tem sentido o chamado do Senhor para trabalhar,
para contribuir com o OANSE, né? Seja de uma forma integral ou uma forma parcial, mas tem sentido esse chamado, né? Que tem sentido esse ardor no seu coração, porque nós sabemos que quem chama é o Senhor, né? O Espírito Santo de Deus vai ali e fala ao coração da pessoa, não é uma questão de cá eu quero, não. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai ali e opera. E aí eu perguntaria para o irmão, né? O que é que o irmão falaria para alguém que se sente chamado para discipular ou evangelizar, mas ainda está ali com aquele medo, né, de se envolver com esse trabalho? O que é que o irmão faria? Qual seria o seu direcionamento em relação a esta situação? Primeiramente, confiar de que aquele que começou a obra, ele vai completar. O maior desafio é a pessoa entregar tudo nas mãos de Deus, que ele vai fazer tudo. A gente fica pensando nos recursos, e que a gente não tem capacidade, a gente não tem, tem medo do que vai acontecer, mas é a plena convicção de estar em comunhão com Deus e vendo que Ele designou você para a obra. E uma coisa que eu sempre digo quando eu vou dar treinamento ao OANSE, a Bíblia diz em 1 Coríntios 9:16, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então nós somos um instrumento na mão de Deus e deixa Ele moldar, trabalhar. Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu vou dar um exemplo aqui na igreja em Dom Pedro. Há uns anos atrás, eu vi um testemunho de uma garotinha chamada Sofia. Ela conheceu o Evangelho através do OANSE, ela vinha para o OANSE, ela se converteu e ela disse assim que ela queria servir a Deus. Hoje ela já está um pouco maior e eu sempre digo para ela, olha, o OANSE está esperando você, para você ser missionária. Ela disse, eu estou aqui na igreja trabalhando, e assim, a hora que Deus me chamar, eu vou. Mas às vezes a gente espera Deus chamar, mas com aquele medo, né? Então eu digo assim, confie que o Senhor da Seara é extremamente competente para lhe sustentar, para lhe dar sabedoria, tudo que você precisa para fazer a obra. E nós conversamos sobre isso, né? Sobre a questão do receio dos pais. Lembra que o irmão falou acerca dos pais? Porque eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que meu filho seja advogado. Não há erro nisso, logicamente, não existe nenhum tipo de erro em relação a isso, mas nós sabemos que é um desafio você, de repente, dizer assim, olha, não, meu filho, você tem um chamado e você vai para o campo missionário. E eu compartilho, eu tenho uma filha de 18 anos e eu tive a oportunidade nesses dias de participar de um encontro em que esta missão trabalha com 2 navios, né? 2 navios viajando o mundo, né? E pregando o Evangelho, certo? E aí nesta situação eu percebi, e ele fez um desafio, ele falou sobre esse desafio e ele falou da filha dele. Que ele falou assim, olha, minha filha viajou 2 anos conosco fazendo esse trabalho missionário, né? São navios enormes, navios de grande porte. E depois desses 2 anos, ela já tinha mais de 18 anos, ela falou, pai, eu vou continuar. Eu vou fazer mais 2 anos de trabalho missionário. Disse que ele ficou impactado. Agora imagina que ele, como missionário, ele ficou impactado com o desejo da filha dele de continuar fazendo este trabalho missionário. Então, qual seria, eu não diria qual seria o conselho, mas o que o senhor falaria acerca disso para os pais, porque muitas vezes nós pais ficamos assim um pouco receosos diante do mundo, das necessidades deste mundo, das coisas que acontecem nesse mundo, de falar assim, olha meu filho, está liberado aqui, você vai ser missionário, nós sabemos que não é uma vida fácil, né? Você não está indo para um parque de diversões, você está indo para fazer e cumprir. Logicamente, todos nós devemos cumprir o ID, né? Mas você está ali oferecendo a sua vida por completo
para fazer a vontade e o trabalho que o Senhor determinou? Eu diria aos pais, inclusive já até aconteceu comigo, que a maior preocupação dos pais é deixar um bem-estar para os seus filhos nesta vida. Nada contra essa coisa, mas o meu conselho aos pais é verificar a vida espiritual dos seus filhos, não só a vida secular. Uma vez eu fui perguntado por uma pessoa o que eu desejaria de melhor para os meus filhos nessa vida. Eu disse que meu filho estivesse no céu. Então, a importância de que as coisas daqui que nós estamos vivendo vai passar. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, que meus filhos, no que a Bíblia nos exorta, que os filhos são a herança do Senhor. Então, nós temos que preparar eles para conhecer Jesus, amar Jesus e servir ao Senhor Jesus. Essa é a maior alegria que um pai pode ter, é ver os seus filhos no caminho do Senhor e sendo guiado por Ele. Por isso que eu digo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É do meu filho? É da minha filha? A nossa família, nós podemos dizer que nem Josué, vocês escolham a quem vocês vão servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o conselho que eu dou, invista na vida espiritual dos seus filhos, que é uma bênção a herança do Senhor sendo guiada no caminho eterno. E que bom ver o Oance, através da sua vida, através do seu ministério que o Senhor colocou na sua vida, fazendo com que muitas outras pessoas possam receber, né? Abrir o coração, entender o Evangelho, né? E terem suas famílias transformadas e terem oportunidade de viver uma nova vida, uma vida com o Senhor, né? Uma vida de qualidade e uma vida totalmente pautada nos ensinamentos do Mestre. Então, meu querido missionário, meu querido irmão, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje, né? Eu tenho certeza que o irmão vai poder deixar ali, nós vamos poder deixar ali enquadrado os telefones, como as pessoas podem acessar o irmão para poder ajudar, né, contribuir de uma forma mais eficaz, mas de antemão, nós queremos agradecer. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, somos gratos a Deus pelo seu ministério, né? E muito obrigado por aceitar esse convite e que muitas pessoas sejam alcançadas pelo seu testemunho, né? E por tudo que Deus tem feito através da sua vida. Amém. Eu queria só deixar aqui, aproveitar já o nosso final, um versículo que move o meu ministério, é João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, o chamado de Deus é um chamado maravilhoso. Amém. E muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós tivemos hoje mais uma entrevista muito preciosa com o nosso querido missionário Edivaldo, não é? Do Oance, missionário do Oance. E eu queria convidar você, né, a nos procurar nas redes sociais. Você tem a oportunidade de assistir às entrevistas, você tem a oportunidade de compartilhar essas entrevistas, né? E você pode nos procurar no YouTube, no IBDP TV, e com certeza absoluta você vai ser abençoado, como nós temos sido abençoados. Nós não estamos aqui apenas com um programa Caminhos de Fé, nós estamos aqui anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Então, por que nós não podemos utilizar a tecnologia para que outras pessoas sejam incentivadas, sejam tocadas, e todas essas pessoas, assim como nós temos sido tocados
Em cada entrevista, nós temos sido transformados, melhorados, né? Fortalecidos, encorajados para fazer a vontade do Senhor. E que Deus nos abençoe. IBDP TV, conectando vidas ao Evangelho.